Escolha a Vida. Cristina Grêmio está chegando com um comentário que você não pode perder. Bom dia, Cris. Oi, Pitoli, colegas de bancada, audiência da Auri Verde, um prazer estar aqui com vocês de novo. Ontem, na minha estreia, eu estava muito feliz, embora não estivesse em estúdio, estivesse na rua, gravando de forma improvisada, mas muito feliz em trazer boas notícias, lembrar que os conservadores estão voltando a se reunir, né, reagrupando, dividindo, né, compartilhando força, apoio e cientes de que o Brasil precisa de nós, todos nós, lutando por nossos valores e boas causas. E hoje, já no meu segundo dia aqui, infelizmente, trazendo notícia ruim. O jornalismo vive disso também, né? E precisamos informar as pessoas e, infelizmente, eu falo com profunda dor no coração de ter que noticiar a respeito de uma morte de um preso do 8 de janeiro na Papuda. Estamos falando de uma pessoa inocente, porque vamos lembrar a máxima do direito, né? É inocente até que prove o contrário. E não houve provas, não houve sequer julgamento no caso do Clériston Pereira da Cunha. Uns dizem que ele tinha 46, outros 49 anos, não consegui confirmar a idade ainda. Cheguei a conversar com um preso político que eu já havia entrevistado e que me disse que esteve na mesma cela que o Clériston, e ele contando a história de que ele e o Clériston tinham uma data em comum. O Clériston fazia aniversário no dia 17 de julho e esse outro preso que eu entrevistei, aniversário de casamento em 17 de julho. Diz ele que o Clériston já planejava o aniversário de 50 anos, era um empresário de Brasília que recebia rotineiramente a visita das duas filhas, jovens, uma adolescente, outra jovem, e da esposa em Brasília. Uma família muito amorosa, segundo este preso, que jamais abandonou o patriota delas, estava sempre lá dando apoio e acreditando na justiça. Ele foi preso no dia 8 de janeiro, isso eu soube por um outro preso que eu também entrevistei, inclusive é um rapaz que já está condenado. Ele estava no Senado, no plenário do Senado, ele conseguiu entrar para se proteger de bombas de gás lacrimogêneo. A maior parte das pessoas relatam isso, que entraram nos prédios públicos que estavam abertos para se proteger de bombas de gás lacrimogêneo. E foi preso no plenário do Senado, onde, segundo a perícia, a única avaria detectada foi a falta de um parafuso num microfone, que não há nem como provar que foi perdido esse parafuso no dia 8 de janeiro, podia ser alguma coisa até anterior. Então, olhe o absurdo dessas condenações, dessas prisões. No caso do Clériston, já durava, né, mais de 10 meses, porque ele foi preso em 8 de janeiro, 11 meses, né? Já estamos na metade de novembro. E o cruel dessa história, Pitoli, colegas e audiência, é que o advogado informou, horas depois de divulgada essa morte, que o Clériston estava com parecer da Procuradoria-Geral da República pedindo a soltura, pedindo que ele fosse para o regime de liberdade, né, com aquelas restrições que fossem, tornozeleira, ter que se apresentar para juiz e tal, mas por questões de saúde. Desde o dia 25 de agosto, há mais de 3 meses, a PGR, que é a responsável por denunciar essas pessoas para a justiça, tinha pedido para a própria justiça que soltasse este preso por questões humanitárias até. Ele precisava se medicar, era um preso com comorbidades, e esse rapaz que foi preso com ele junto no Senado, me descreveu a seguinte situação trágica também. Vou me alongar um pouquinho porque é importante a gente saber esses detalhes. As 38 pessoas que foram presas no Senado naquele dia 8 de janeiro, e as imagens das câmeras de segurança mostram que não houve nenhuma depredação, não só a perícia, e que estavam lá no plenário do Senado, horas sentadas nas poltronas dos senadores, hora rezando, muitas delas foram flagradas pelas câmeras, inclusive ajoelhadas, conversando com os policiais pacificamente, mas o fato é que todas foram retiradas pacificamente do plenário e levadas para um subsolo do Senado, onde fica um estacionamento, e mantidas lá, quase como se em cativeiro, jogadas no cimento, numa escuridão do estacionamento, a madrugada inteira. E no dia seguinte foram levadas para uma delegacia, depois para exame de corpo de delito e depois direto para a penitenciária. Nunca sequer receberam ordem de voz de prisão, mas foram levados para a penitenciária e passaram por todo aquele calvário que a gente já conhece,
muita dificuldade dos advogados conseguirem acesso aos autos, algumas já julgadas nesses julgamentos sumários. Eu já entrevistei uma outra moça que esteve presa, que esteve no plenário do Senado e foi presa nessas mesmas condições, uma estudante de medicina da USP, é uma cearense que estudava medicina na USP, tinha ido a Brasília para essa manifestação, acabou entrando sozinha no plenário lá do Senado, e seguindo as pessoas, porque estava aberto, como eu disse, tudo, e diz que inclusive havia policiais convidando as pessoas para entrarem para se proteger das bombas que eram jogadas lá fora de helicópteros, inclusive com atiradores mirando as pessoas na praça e acertando com balas de borracha, produzindo ferimentos graves. Tem caso de relato de pessoas que perderam a ponta do dedo atingidos por bala de borracha. Enfim, esses 3 presos do Senado, esses 3 especificamente, relataram, os 2, né, que estiveram presos junto com esse que faleceu, relataram que ficaram a madrugada inteira lá no estacionamento do Senado, aguardando que alguém dissesse para onde eles iriam. Eles achavam que dariam um depoimento e seriam liberados. Afinal, não tinham depredado, não tinham feito absolutamente nada de errado, apenas entrado num prédio que estava aberto e que é do povo. O que este preso, que já está condenado, me fala sobre o Clériston especificamente? Que o Clériston marcou porque naquela madrugada, no estacionamento no Senado, ele já passou mal. Ele já passou mal. E aí, reclamando de dores no peito, ele era um preso com comorbidades. E foi o único que conseguiu algum atendimento ali, horas depois, por algum funcionário que chegou do Senado. E depois, na prisão, ao longo desses meses todos, ele passou por inúmeros problemas de saúde, foi inclusive atendido, o que é uma raridade dentro da Papuda, agora a gente sabe, foi atendido por médico, e olha a crueldade, o médico deu um laudo para o Ministério Público, né, para a Procuradoria da República, solicitando que esse preso passasse por mais exames, porque ele corria riscos de vida. Olha aqui, abre aspas, para os laudos que foram anexados ao processo pelo advogado do Clériston. O Clériston tinha problemas reumatológicos como consequência de um quadro de vasculite de múltiplos vasos e miocite secundária à Covid-19. Ele tinha tido Covid-19, teve efeitos adversos posteriores da Covid-19, fazia uso de medicação diária de 12 em 12 horas, aspas então para os advogados, pois corre risco de morte em caso de não utilizar os fármacos e desde que está preso não tem se medicado, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória, local em que se encontra, fecha aspas. Isso aqui foram laudos anexados pelos advogados em 31 de maio. Ele foi preso em 8 de janeiro, passou por vários problemas de saúde desde aquele dia. Em 31 de maio, os advogados anexam laudos médicos comprovando que ele precisava de medicação, estava desde janeiro sem a medicação. Tem relatos de que ele passou mal várias vezes na Papuda, era atendido por um médico que está preso também, um médico manifestante que foi preso e continua na Papuda, sem nenhuma condição de atendimento, apenas os conhecimentos médicos, não tinha sequer, isso outros presos relatam também, sequer um medidor de pressão. E aí então houve esse alerta para as autoridades de que este preso em específico corria risco de morrer na cadeia. Outro trecho desse alerta, aspas, é de extrema importância informar que recentemente a médica responsável pelo acompanhamento do paciente solicitou exames necessários para assegurar a saúde do acusado, todavia não pôde comparecer aos exames solicitados devido à prisão preventiva e vem convivendo em local degradante e insalubre e que essas condições podem acarretar em complicações fatais para o paciente, ora acusado. Nesse sentido, notório que a segregação prisional poderá ser sentença de morte ao referido, uma vez que a conjugação dos tais tratamentos também se faz necessário em conjunto com medicação prescrita, fecha aspas. Isso aqui foi 31 de maio. Passaram meses com este preso e todos os demais absolutamente esquecidos lá na Papuda. Acontecia também com as presas da Colmeia. E aí, em 25 de agosto, como eu disse no início desse comentário, a Procuradoria-Geral da República, que é a acusadora oficial, a autora da denúncia, pede a soltura do Clériston. Até hoje, o ministro Alexandre de Moraes não havia se pronunciado.
E há inúmeros advogados com quem eu conversei na tarde desta segunda-feira, passei a tarde inteira apurando essa história, dizendo que cabe agora a cassação do mandato do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por omissão, porque ele é o fiscal dos juízes, inclusive, né, do executivo, mas também do judiciário, e não vem fiscalizando, não coloca em votação os pedidos de impeachment bem embasados, elaborados pela comunidade jurídica. Há 53 pedidos de impeachment de ministros do STF na gaveta de Rodrigo Pacheco. E esses advogados dizem também que cabe uma acusação formal vinda da PGR contra o ministro Alexandre de Moraes por provocar a morte de um preso com dolo. Com dolo, é o que eles estão dizendo. Por quê? Porque Alexandre de Moraes foi alertado desde maio pela defesa do Clériston e depois também pela própria PGR desde agosto. Então vamos ver agora o que acontece com a atual República Brasileira, se é que isso aqui é de fato uma república. A democracia já sabemos que não é mais. Agora vou trazer uma notícia em primeira mão para os nossos ouvintes aqui, também para vocês, Pitoli, equipe do Jornal da Auriverde, que eu recebi depois de ter anunciado na Gazeta do Povo, logo no início da tarde de ontem, essa triste notícia, essa triste morte. Uma advogada de um outro preso me procurou no Instagram, e aí eu passei os meus outros contatos para ela e pedi mais informações, informando o seguinte, o que é tão triste quanto a morte do Clériston. Cristina, paz e bem, doutora Mônica Amaral de Brasília. Como dito no direct do Instagram, sou advogada de alguns dos presos do dia 9 de janeiro. Essa é do dia 9, né? São os presos do QG. Infelizmente, o homem falecido na Papuda não foi o primeiro. O primeiro se chamava Antônio Marques da Silva, da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso. Ele estava enquadrado no inquérito 4921 e estava em liberdade, entre aspas, com o uso de tornozeleira eletrônica desde o fim de janeiro. Ele deixou viúva com 2 filhos menores de idade, 4 e 12 anos, bem como outros filhos maiores. O senhor Antônio faleceu por conta de um acidente sofrido ao fazer bico, pois não conseguia trabalhar. Morreu de tornozeleira eletrônica. A viúva está passando por sérias dificuldades. O óbito do senhor Antônio foi em 29 de outubro de 2023. Acabei de receber a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, extinguindo a punibilidade pelo óbito. Então, depois de morto, perdoa-se, não vai mais haver processo. Então, olha a dificuldade. Essa advogada me informa também a chave Pix da senhora Simone, que é a viúva do Antônio Marques da Silva. Se alguém tiver condições de ajudar, simoneleandro2017@gmail.com. É o Pix. simoneleandro2017@gmail.com. Quem quiser ajudar esta viúva que ficou com 2 crianças pequenas e viu o marido morrer com uma tornozeleira eletrônica num acidente tentando fazer um bico, ainda sem ter conseguido provar sua inocência. Desculpe me alongar tanto, Pitoli, a notícia é importantíssima, seríssima, gravíssima, e se isso não mexer com os pilares desse estado de exceção que nós estamos vivendo, que não é mais democracia, eu acho que o Brasil pode fechar a chave, jogar no mar e voltar, né? Os brasileiros voltarem para Portugal, porque aqui não tem mais futuro, não. Não é mais uma democracia isso aqui, e eu espero, sinceramente, que Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes e outros que têm culpa nessa história sejam responsabilizados pela tirania, pelo abuso de autoridade e por, sim, permitir a morte de brasileiros inocentes até que prove o contrário. Eu volto amanhã com mais informações, agradeço demais esse espaço na Auriverde e agradeço a companhia de todos vocês aí do estúdio. Ô Cris, você pode demorar o tempo que você quiser. A audiência agradece, porque você é uma querida, além do tamanho da tua coragem, do respeito que todos temos por ti, viu, querida? Ô Edson,